Glória a Deus, é um prazer estar com vocês essa noite. Vou fazer aquela pergunta que o pastor pensei que ia fazer, mas não fez. Hoje à tarde a gente estava se preparando para ela. Estão ouvindo bem aí atrás? Aleluia! Que bom! Glória a Deus. Você pode abrir a sua Bíblia em João 4, por gentileza? Compartilhar uma mensagem com vocês, com a nossa igreja. 4, do versículo 1 ao versículo 10. Vamos ler? Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais que os discípulos de João. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Repita comigo, era-lhe, um pouquinho mais forte, era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. E disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido até a cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo um judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está lhe pedindo água, você teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Vamos ler mais um, ou mais dois, depende. Vamos. Disse a mulher: o Senhor não tem com o que tirar a água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Vamos repetir isso aqui? Quem beber da água que ele der, nunca mais. Olhe para a pessoa que está do seu lado e fale assim, ó, nunca mais. Mais forte, nunca mais você terá sede. Sabe o que esse texto quer dizer, gente? Que nunca mais, quando nós bebemos da fonte que é Cristo, os nossos problemas vão abalar. Que nunca mais, que quando nós bebemos da fonte que é Cristo, a doença vai nos desestabilizar. Que nunca mais a crise financeira do Brasil vai tirar a nossa paz, porque nós estamos em Cristo. Aleluia, eu sinto Deus nesse lugar. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Mais um. A mulher lhe disse: Senhor, dai-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. E ele disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem você vive agora não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Glória a Deus. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Isso é muito forte. Jesus declarou: creia em mim, mulher.
essa próxima hora em que vocês não adoram, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai neste monte e nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou. Vamos repetir mais um pouquinho, hein? 1, 2, 3, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Você pode aplaudir a Deus pela palavra? Glória a Deus. Você pode fechar nossos olhos para que nós possamos orar? Deus, muito obrigado, Senhor, por mais uma noite. Nós te agradecemos, Pai, porque nesse dia do pastor, Deus, nós sabemos que além de, Senhor, tu ser o bom pastor, ó Pai, tu deu, Senhor, nesta casa, excelentes pastores para cuidar desse rebanho, Pai. Nós te agradecemos desde a vida do nosso bispo, ao nosso pastor aqui no Rio de Janeiro, pastor Armando, pastora Márcia. Deus, nós queremos te agradecer por esse culto também e te louvar, porque nós sabemos que tu já fez a obra, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Glória a Deus. Aplaude aí só para eu tomar água, por favor, obrigado. Eu sempre coloco um título na mensagem para que fique fixo na nossa cabeça de uma maneira mais fácil, e também para organizar um pouco as ideias. E o título dessa noite é Evidências da Graça. Você pode repetir comigo? Evidências da Graça. Se você pegar o livro de João, se você fizer um discorrido, se você pegar do primeiro capítulo até o último, você vai ver que por N vezes, ou seja, por muitas vezes, Jesus se encontra com uma pessoa. E quando esse encontro ocorre, a pessoa que se encontrou com ele sai transformada. Se você pegar Nicodemos, se você pegar a mulher samaritana, se você for descrevendo, se você pegar o texto onde Jesus fala com os discípulos, ou com um discípulo, você vai vendo que todas as vezes que Jesus se encontra com uma só pessoa, a vida daquela pessoa é transformada. Ou seja, é gerada uma evidência de transformação. O que é evidência? Evidência nada mais é que algo, eu vou ser repetitivo, evidente, fácil de ver, notório. Ou seja, é evidente que eu estou com a minha camisa mostarda. Eu acho que é mostarda essa cor, não sei, eu acho que é. É evidente que o meu celular é amarelo, é fácil de ver, é fácil de perceber. É evidente que o Flamengo é o melhor time do Rio de Janeiro. Pastor da igreja é vascaíno, né? Ganhou ontem, aleluia, glória a Deus. Ninguém nem riu, viu? Quer dizer que já era mesmo. O Diego nem levantou a cabeça ali, estava com vergonha. Ou seja, existem evidências. Eu posso exemplificar para vocês a minha própria vida. Eu sou filho de pastor, meu pai implantou algumas igrejas no oeste de Santa Catarina, em Chapecó, mais especificamente. Todo mundo deve conhecer por conta daquela tragédia que aconteceu com o time da Chapecoense em 2017, quando houve a queda do avião na final da Copa Sul-Americana contra o Atlético Nacional de Medellín. E era evidente quando eu saí da igreja, porque a minha roupa mudou, o meu vocabulário mudou, as músicas que eu escutava mudaram, o meu jeito de lidar com a autoridade se rebelou muito mais. Eu não cuidava tão bem dos meus pais, eu não respeitava também os meus professores, com 15, 16 anos. Então, quando nós nos alimentamos de uma fonte, é evidente, de fato, que aquela fonte nos influencia na maneira de ser. É evidente de fato que naquela época da minha vida eu não estava bem. Com 15 anos eu comecei um processo e um relacionamento e me destruí, fui para as drogas e meu Deus, muita coisa aconteceu. Com 17 anos eu estou dentro de um ônibus lá na parte continental de Florianópolis e eu vejo uma logo escrito Igreja Batista Palavra Viva, do Brasil para as nações. Uau! Aquilo ficou na minha cabeça. Eu não conhecia, não fazia nem ideia. E aí daqui a pouco eu passei no bairro onde eu morava, nos Ingleses, norte da ilha, o bairro mais populoso lá de Florianópolis.
Eu passei de ônibus quando eu olhei uma igreja grande, Igreja Batista Palavra Viva, do Brasil para as nações. E aquilo começou a mexer comigo. Eu já sabia como é que era a igreja. Eu estava desanimado, desigrejado, frustrado, cético. Mas eu sabia que a igreja era meu lugar, físico e também espiritualmente falando. Então também era evidente para mim que eu sabia daquilo e eu precisava. E um dia eu entro na igreja, Bispo Sérgio, que hoje está em Nova Jersey, então na época era pastor Sérgio ainda, ele estava pregando, se eu não me engano foi num culto de quinta-feira, era culto terça e quinta, e ele estava pregando, e ele começou a falar sobre pessoas que eram desviadas e que precisavam voltar ao caminho de Deus, e eu fui na frente num apelo, e eu pedi uma evidência, eu falei, Deus fala comigo de alguma maneira, eu estava pensando em suicídio, eu não acreditava mais em Deus, jovem faz umas coisas meio ignorantes, vamos dizer, né? Eu orava no banheiro falando assim, Deus, eu não acredito mais em Ti. Genial. Respeita a minha história, por favor. Mas eu orava e eu falava, Deus, eu não consigo acreditar que existe um Deus bondoso, sendo que aconteceu isso com a minha família. Meu pai se separou da minha mãe. Meu pai esteve aqui, não tem problema falar isso, que é uma história pública. Hoje, graças a Deus, ele está na igreja. Meu pai se separou da minha mãe. Meu pai bateu na minha mãe. Minha mãe maltratou a gente teve muitas brigas, a minha irmã mais velha saiu fugida de casa, a minha irmã mais nova veio com depressão, e eu fiquei no meio de tudo isso. Filho do meio é uma bênção, ele não é o mais velho, então ele não manda nada, ele não é o mais novo, então ele não recebe nada, eu era do meio, então eu tomava pancada de tudo que é lado. Eu lembro de um dia, gente, misericórdia, que eu estava na minha casa, aí minha mãe falou, fecha o portão para teu pai não entrar em casa, hein. Eu fui lá fechar o portão, quando eu estou batendo o cadeado, quem é que chega? Meu pai. E aí, filho, tá fazendo o quê? Nada. Tá, então deixa eu entrar. Oi? Então, pai, é que... te entende que a minha mãe batia o portão e saiu correndo. Ou seja, existia uma falta de identidade em mim. Eu não era uma pessoa bem resolvida. E por que eu estou trazendo para mim, para nós embasarmos dentro daquilo que a mulher samaritana estava vivendo? E aí eu cheguei na igreja, eu fui no apelo, e falei, Deus, fala comigo. Eu falei, Senhor, fala comigo de alguma maneira. Deus, fala comigo de algum jeito. Senhor, fala comigo se Tu ainda existe, ainda hoje, Senhor. Eu quero desistir da minha vida, eu quero mudar, eu quero abandonar. Eu não quero mais sentir essa dor que eu estou sentindo. E aí vem um pastor que hoje não está mais conosco na nossa igreja, mas foi muito usado por Deus. Ele me abraçou e falou assim, eu te vejo com 12 anos, arrumando as cadeiras da igreja. E era o que eu fazia com a minha mãe. Eu te vejo com 12 anos limpando a igreja. Minha mãe era funcionária da igreja, ela era auxiliar geral, limpava a igreja. Meu pai era pastor auxiliar. Eu falei, uau, Deus me pegou. Uma evidência foi gerada. A minha identidade foi restaurada. E o que Deus está fazendo com essa mulher, e o que Deus quer fazer com você essa noite, é exatamente isso. Ele quer ter um encontro específico com você, e eu tenho a plena certeza, que Ele coloca na Bíblia, inspirada para homens, escrever a história entre Jesus e uma mulher, entre Jesus e um homem, porque Ele está dizendo, que Deus não é Deus somente de multidão, Deus é Deus do indivíduo, Deus é Deus do todo, Deus é Deus da palavra viva, mas Deus é Deus da Sara, Deus é Deus do Caio, da Gabriela, do pastor Armando. Deus é Deus de você, e Ele tem algo para você nessa noite. Repita comigo, Deus tem algo para mim. Glória a Deus. E como nós bem sabemos, e o texto mesmo relata, aquela mulher não se dava bem com os judeus porque ela era uma samaritana. Havia uma rixa, uma intriga, briga da oposição. Então aquela mulher vai até meio-dia, e muitos pregadores falam que ela foi meio-dia para que não encontrasse com ninguém. E eu me detenho nessa tese também, acredito nisso, que ela foi meio-dia para não encontrar com muitas pessoas, porque ela certamente tinha vergonha da vida que ela estava levando. Tinha 5 maridos, já teve 5 e estava no 6º. Mas dentro dela tinha algo que ela não sabia, porque no final do texto conta a história que ela saiu evangelizando onde ela morava. Ou seja, o status inicial dela era de pecadora, mas Jesus estava chegando na história dela para transformar ela em uma evangelista.
O status inicial da família é de destruída, mas Deus quer pegar essa família essa noite e transformar essa família em sarada. O status inicial da sua empresa é que ela está falida, ela está quebrada, que não tem mais jeito, mas Deus quer transformar ela em uma empresa próspera. O status inicial do seu ministério é: não dá mais para mim, eu não acredito mais em Deus, eu não acredito mais que Ele pode fazer, eu não acredito mais que Ele pode agir, mas Deus está aqui nessa noite, assim como Deus esteve naquele poço para falar: ainda existe esperança para você. Alguém tem uma cadeira, Bebeto? Cortou o cabelo, tá bonito, vem cá, vamos te usar. Que nem a mãe dele disse, tá com cara de hominho. Traz a cadeira, traz a cadeira. Sobe comigo. Hoje tu vai ser a mulher samaritana, amém? Sem ideologia de gênero dentro da igreja. Senta aqui. Brincadeira, gente. Pode sentar. Mais pra frente, mais pra frente. Não, tu é Jesus, tá? Não vou fazer isso contigo. Pode sentar. A palavra diz, e ela faz questão de dizer: era-lhe necessário passar por Samaria. A palavra não precisava dizer isso. Era só falar que teve um encontro em Samaria com uma samaritana. Não, era-lhe necessário passar por Samaria. Sabe por quê? Porque existia muito pecado. Era-lhe necessário passar por Samaria porque os samaritanos eram pecaminosos. Era-lhe necessário passar por Samaria porque em Samaria existia uma pecadora que tinha um potencial ministerial. Era-lhe necessário passar por Samaria porque mesmo Samaria sendo como era, pecadora, prostituta, precisava ouvir uma mensagem graciosa. Eu queria fazer uma substituição nesse texto. Eu queria colocar Nova Iguaçu. E eu fico imaginando, nós lendo aquele texto e colocando assim, ó: e era-lhe necessário passar por Nova Iguaçu. Eu vou repetir. E era-lhe necessário passar em Nova Iguaçu. Era-lhe necessário passar na sua família, e é necessário passar nas suas emoções, e é necessário passar no seu casamento. Quantos aqui tem necessidades que só Deus pode suprir? Levante sua mão. Se é necessário, Jesus está passando nelas. Gente, quantos aqui tem problemas que não tem capacidade de resolver? Levante sua mão. Se é necessário, Deus está passando neles. Jesus chega de viagem. Fica em pé, Jesus. Jacó cavou aquele poço com muito esforço. Se você pegar o original de poço, se você pegar o original de terra de Samaria, você vai ver que é um lugar com pedregulhos rochosos. Transliterando, pedras grandes e duras para quebrar. Então imagine você há centenas de anos atrás cavando em um lugar com pouca tecnologia, com muita dificuldade, exigia muito esforço, mãos calejadas, sangue, suor, muito trabalho, distensão muscular, estresse corporal. Mas Jesus vem dar um final àquele poço. O poço significa: eu posso todas as coisas naquele que eu mesmo me fortaleço. O poço significa: eu sei fazer tudo na minha capacidade. O poço significa: é a minha família que fez, eu estou vivendo o fruto do meu trabalho. E aí Jesus vem e se assenta sobre o poço. Sabe o que significa? A fonte de água viva estava se assentando sobre o poço. O período da lei havia acabado, o período do esforço havia acabado, o período da onde, e gente, poço, uma hora a água acaba, fonte jorra para a vida eterna. Sabe o que Jesus está falando para aquela mulher? Levante. Ei, até você pode estar vivendo um período onde você tem que vir aqui buscar água, mas eu sei que o seu problema não é sede, o seu problema está nas emoções, porque você está no seu sexto marido. Mas deixa eu te falar algo: eu estou sentando nesse poço, eu estou sobre essa dificuldade, eu estou sobre o teu esforço. Você não vai mais precisar ir lá embaixo buscar água, eu vou colocar essa água dentro de você.
graça é maior do que a lei. A palavra de Deus diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A palavra de Deus diz que a glória da segunda casa é bem maior do que a primeira. Existe uma glória maior, existe algo maior, existe uma bênção maior. A parte mais importante desse texto é quando Jesus se assenta no poço. Ele está falando, tudo bem, respeito Jacó, mas eu sou maior que Jacó. Eu respeito a lei é santa, mas não santifica. A lei é boa, mas não torna ninguém bom. E a lei é boa, mas não aperfeiçoa ninguém. A lei é o espelho, o reflexo do caráter de Deus. Mas eu sou o amor de Deus encarnado, que veio para cumprir a lei. E assim como está escrito em uma das cartas paulinas, que a lei foi aio para que a graça viesse. A lei foi um condutor até que a graça chegasse. Deixa eu falar algo para você. Jesus está passando aqui nessa noite. A lei já passou, o tempo da dor já passou, o tempo do esforço já passou, e o tempo da graça de Deus está instaurado em minha e na sua vida. Repita comigo, eu vivo a graça. Mais forte, eu vivo a graça. Olha para alguém do seu lado, dá um sorriso, dá um sorriso. É algo importante demais para passar em branco. E fale assim, ó, você vive. Não, tá muito fraco, vocês são carioca. Eu sou catarinense, eu estou aprendendo com o carioca a ser a malevolência. Vamos lá, olha para a pessoa que está do teu lado. O Diego tem um vídeo inclusive disso aí. Olha para a pessoa do seu lado, dá um sorriso para ela. Mostra que tu escovou o dente em nome de Jesus e fala assim, ó, você vive a graça de Deus. E era-lhe necessário passar por Samaria. Então ele chega a uma cidade que é chamada Sicar, perto das terras de Jacó. Ele se assenta ao poço, ele começa a conversar com aquela mulher, e a mulher diz, você judeu falando com uma samaritana? Primeira revelação que ela tem sobre Cristo, judeu, repita comigo, judeu. É a primeira revelação que a mulher tem sobre o Filho de Deus. E aí, Jesus começa a conversar com ela, como diria o carioca, desenrolar. Desenrola lá, brota aqui, fechamento. Estou aprendendo esse vocabulário. Jesus conversa. Quando ele conversa, ele fala assim, faz o seguinte, traga o seu marido para cá. Ela se espanta, eu não tenho marido. Disseste bem, ela fala, tiveste 5, o que está agora não é seu. Aí ela olha para Jesus e fala, vejo que és profeta. Ou seja, a segunda revelação daquela mulher acerca de Cristo era que ele era um profeta. Repita comigo, Jesus é profeta. Porém Jesus é muito mais que um profeta. Se nós parássemos aqui, existem N religiões que acreditam que Jesus é somente um profeta. Existem N religiões que acreditam que Jesus é somente um judeu. Mas nós acreditamos que ele é o Filho do Deus vivo. Ou seja, aquela mulher estava descobrindo a identidade de Jesus. Porque assim que ela descobrisse a identidade de Jesus, a identidade dela era descoberta. Está Pedro, os discípulos, Jesus dialogando, Jesus fala, e vocês também não vão? Eles estão no meio de uma discussão, e Pedro fala, Senhor, para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Ou seja, Pedro sabia o que Jesus representava na vida dele. Aquela mulher estava descobrindo o que Jesus poderia representar na vida dela. O que você precisa que Jesus represente na sua vida? Salvação, Ele tem para você. Cura familiar, Ele tem para você. Restauração no casamento, Ele tem para você. Restauração ministerial, Ele tem para você. Aquilo que você precisa não está nas pessoas, não está nos problemas, está em Cristo Jesus. Assim como o pastor Armando, eu sou fã daquela música Está Feito, do nosso ministério. Se puder vir um vocal aqui, eu não tenho essa habilidade de canto. Vem cá, Mateus, é tu mesmo. Pega o microfone.
que faltava àquela mulher entender era uma coisa: Jesus podia ser um judeu, se vestir como, botar as roupas tradicionais. Jesus era um profeta porque ele estava revelando a vida dela. Mas Jesus era muito mais que um judeu e muito mais que um profeta. Isso, profeta, eu posso ser. Eu posso falar algo aqui na sua vida e se cumprir, mas eu não tenho o poder de te salvar. Judeu eu posso ser. Eu posso ir lá me converter, casar com uma judia, o meu filho, sei lá, ser considerado judeu. Mas Messias só existe um. O Salvador só existe um. Aquela mulher estava precisando de algo temporário. Jesus queria dar algo eterno. Pastor, Deus não resolve meus problemas. Obrigado, Rossini. Foi tu? Obrigado, Mateus. Está aqui, ó. O homem está focado nos problemas momentâneos. O homem está focado na conta para pagar. O homem está focado no casamento. O homem está focado naquilo que tem início, meio e fim. Deus não está focado somente naquilo que acontece na terra, mas Deus está focado no mundo espiritual. Deus está focado na sua salvação também. Ele vê mais do que você vê. Ele entende mais do que você entende. E Ele sabe muito mais do que você sabe. E esse encontro, para mim, tem uma evidência chamada identidade. Não somente a identidade da mulher, mas também a identidade do que Cristo faz na vida do ser humano. Preste atenção. Vai discorrendo o texto, vai falando sobre o lugar onde se deve adorar. Lá no versículo 24 diz: Deus é um espírito, e os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. E isso aqui é incrível. A mulher disse: eu sei que vem o Messias, que se chama Cristo, e quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Sabe o que ela está falando aqui? Não, eu sei. Assim como a irmã de Lázaro falou: não, Lázaro vai ressuscitar lá no dia que todos vão ressuscitar. Jesus fala: não é isso. Existe algo para o hoje. Não, eu sei que quando meu pai morrer ele vai se converter. Não, eu sei que lá daqui 15 anos, quando eu tiver feito todos os passos da minha agenda, quando eu tiver cumprido todos os meus cronogramas, Deus vai derramar bênção, muita oração, muito poder. Não. Esse não é o modo operante de Deus. Deus não opera, o homem faz e aí eu entrego. Deus opera, eu entrego e aí o homem faz. Sabe o que a palavra de Deus diz? Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. A palavra de Deus não disse: Abraão, seja perfeito e então ande na minha presença. Não, aperfeiçoamento é consequência de estar na presença de Deus. Se você precisa de algum aperfeiçoamento, se você precisa de alguma bênção, se você precisa alcançar algo maior, não tente fazer, ande na presença de Deus e automaticamente você será abençoado. Qual evidência você precisa? Cura emocional? Identidade? Ministério? A palavra de Deus. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Gente, no princípio era o verbo era Deus e estava com Deus, e Ele se fez carne e habitou entre nós. Deus habita dentre nós, Deus está em nós, e nós estamos em Deus, porque todas as coisas são por Ele e para Ele. Quando você entende isso, você entende que você não precisa mais cavar poços, mas que você precisa receber de uma fonte. A gente é focado em cavar poços, você já percebeu?
A gente é focado em coisas limitadas à terra, mas Deus quer que nós tenhamos uma fonte que jorre para a eternidade. Eternidade fala de propósito, eternidade fala de família, eternidade fala de perpetuação, de você passar um legado. O que você tem que entender, e eu tenho que entender como igreja nessa noite Deus tem muito mais daquilo que nós imaginamos, pedimos ou pensamos. Eu amo uma passagem que fala que a palavra do Senhor é como a chuva, que não volta para o céu sem antes cumprir o seu propósito. A palavra de Deus diz em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, que entregou o seu único Filho, para todo aquele que nele crê, não pereça. Sabe o que é interessante? Deus amou o mundo porque o mundo estava perecendo. Deus amou o mundo porque o mundo estava se desintegrando. Deus amou o mundo porque o mundo estava precisando de amor. Deus amou o mundo porque o mundo já não tinha mais amor. Deus amou sua família porque sua família precisava. Deus amou você, pecador, antes de se converter, porque Ele via potencial em você. Deus amou você no meio do pecado, no meio do perecimento, e trouxe você, através da fé, para a vida eterna. Preste atenção nisso. Versículo 23 do capítulo 4. Mas a hora vem, e agora em que os adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Para alguns, a hora ainda vai vir. Para outros, já é. Para alguns, ainda vai vir a solução. Mas para outros, já existe a solução. Para uns, Jesus Cristo ainda vai ser enviado. Para outros, Jesus Cristo já foi enviado e já morreu. Quantos estão entendendo? Para uns, a solução dos problemas está lá na sexta-feira que vem. Para outros, amanhã de manhã, vão receber uma ligação e falando que as soluções estão a caminho. Vão receber uma ligação falando, você está contratado. Vai receber uma ligação falando, o seu pai foi curado. Você consegue entender? Para uns, a solução está lá na frente. Para outros, está bem aqui, porque Jesus estava passando naquele lugar. E Jesus também está passando aqui. Aleluia. Deus está nesse lugar, gente. Deus é um espírito, e os que o adoram devem adorá-lo em espírito e também em verdade. E a mulher disse, eu sei que o Messias vem, e que se chama o Cristo, e quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. É a parte mais linda desse texto. Disse-lhe Jesus, eu o sou, o que fala contigo. Gente, presta atenção nesse contexto. Agora tu é a mulher. Ela teve a revelação de que ele era um profeta. Ela teve a revelação de que ele era um judeu. Ela teve a revelação de que ele era um homem de Deus. Mas ela não tinha tido a completa revelação da identidade de Cristo, que era o Messias, o enviado, o Salvador. Sabe o que Jesus faz? Jesus não descarta aquela mulher, porque ela não entendeu. Por muito tempo eu aprendi isso. Que Deus descarta as pessoas pelo pecado. Que Deus descarta as pessoas pela falta de entendimento. Que Deus descarta as pessoas com tatuagem. Que Deus descarta as pessoas com brinco. Que Deus descarta as pessoas no segundo casamento. Que Deus descarta o homossexual. Que Deus descarta o traficante. Que Deus descarta a prostituta. Deus não descartou ninguém. Deus estava falando assim, por mais que você não entenda quem eu sou, eu estou aqui na sua frente para falar, eu sou o Messias e estou falando contigo. Aquela mulher não teve o entendimento.
Aquela mulher não estava habilitada porque o seu entendimento era limitado. Humanamente era impossível ela viver a bênção e a plenitude, porque ela não entendia. Mas não importa aquilo que você entende, porque a palavra de Deus diz que a paz excede todo entendimento e que Ele é o príncipe da paz. Então Ele está aqui nessa noite para te falar algo. Por mais que você não entenda, Ele está agindo. Por mais que você não veja Ele nas situações, Ele está no meio das situações com você. Pastor, eu não vejo solução. Pastor, eu não vejo Deus nisso. Não é só porque você não vê que Ele não está. Muitas vezes você não só entendeu que Ele já está ali no meio, mas você não teve a revelação dEle. Pastor, a porta se fechou, o que eu faço? Pastor, o casamento acabou, o que eu faço? Pastor, o meu filho se desviou, o que eu faço? Calma. Eu estou aqui e falo contigo. Se você precisa de calma, se você precisa de alguém que fale contigo, Jesus está aqui nessa noite para falar contigo. Quanto mais aquela mulher entendia quem era Cristo, mais aquela mulher entendia quem ela era. Quanto mais Cristo entrava naquela mulher, mais a mentira saía dela. Quanto mais a fonte de água viva jorrava nela, mais a mentira saía da boca dela. As trevas e a luz não convivem. A treva subsiste à luz. Não existe escuridão, existe falta de luz. Não existe frio, existe falta de calor. Não existe esquerda, existe falta de direita. Isso na matemática, no positivo e no negativo. É a explicação científica. Sabe o que é interessante? Aquela mulher não era habilitada. Aquela mulher era pecadora. Aquela mulher não se vestia bem. Aquela mulher não falava bem. Aquela mulher não frequentava os bons restaurantes. Aquela mulher não tinha um bom carro e não morava em um bom lugar. Mas Jesus queria fazer morada nela. Mas Jesus queria estar com ela. Mas Jesus queria estar dentro dela para jorrar para a vida eterna. Porque ele sabia do potencial que ela tinha. Deus vê potencial em você. Deus sabe coisas de você que nem você sabe. Deus tem coisas com você que nem você descobriu ainda. Porque Ele vê mais longe que você. Ele entende mais do que você. E Ele está além daquilo que você pode entender. E quando você deixa a água viva entrar dentro de você, todo o pecado sai. Pastor, como eu faço para parar de ser pecador? Deixe Jesus entrar em você. Como eu faço para ter uma vida mais santa? Deixe aquele que é santo entrar em você. Como eu faço para ter uma vida boa? Deixa aquele que é bom entrar em você. Uma conversa, repita comigo, uma conversa. Mais forte aí, tem cafezinho lá atrás, depois a gente toma, hein? Uma conversa foi capaz de mudar o rumo da história daquela mulher. Você não está somente em mais um culto. Você não está somente ouvindo mais uma pregação. Você não está somente em mais um domingo. Esse domingo pode ser o domingo que muda a sua história. Quantos creem nisso? Existe um brocágio do pastor Mish Fomenko. Ele é um dos grandes pastores que prega a graça. Ele é ucraniano. E ele fala assim, ó: aquilo que a graça dá, a fé recebe. Aquilo que Jesus fez, nós recebemos por meio da fé. Aquilo que Romanos fala, nós somos justificados e temos paz com Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Romanos 3, se eu não me engano. Ou seja, aquela mulher estava, ela nem sabia, mas ela estava sendo gerado, além de graça, fé dentro dela. E quando ela sai daquele lugar, ela começa a evangelizar pessoas. Uma mulher ganhou uma multidão de pessoas. Uma pessoa impactada por Cristo tem poder de ganhar milhares de pessoas. Uma palavra certa que você ouve tem poder de mudar os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos. Uma palavra que você ouve tem o poder de transformar aquele câncer e ele sumir daquela vida. Uma palavra que você ouve. Imagine comigo.
o mar, o barco, a tempestade, Jesus vindo no meio da tempestade e Pedro. Pedro, ele se parece muito comigo e com você. Humano, racional, às vezes irracional, às vezes pecador, às vezes santarrão demais. E aí ele está vendo que é Jesus e ele desafia Jesus. Se é tu mesmo, diga que eu vou com você. Ele está falando assim, ó, Senhor, se é tu mesmo, lança uma palavra que eu vou andar sobre esse problema. E ele começa a andar. Ele afunda, Jesus levanta ele, Jesus coloca ele no barco. Aí depois, Jesus e Pedro conversando. Jesus olha para Pedro, Pedro olha para Jesus, e Pedro fala assim, ó, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus olha e fala assim, ó, Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Ele fala assim, ó, Pedro, você é uma pedrinha pequena, isso é na tradução, né? Você é uma pedrinha pequena, e sobre essa pedra grande, que é a revelação de quem eu sou, você começará a minha igreja. Sabe por quê? Pedro estava próximo de Jesus. A mulher samaritana estava próxima de Jesus. Quando nós estamos próximos de Jesus, a nossa identidade nele é revelada. Sabe qual é a sua identidade depois da morte e ressurreição de Cristo? Filho e filha de Deus. Você foi chamado para mais. Você foi chamado para viver o melhor. Você foi chamado para viver restituição, paz, bondade, os frutos do Espírito. Igreja Palavra Viva Nova Iguaçu, você foi chamada para crescer, para avançar, para viver o melhor de Deus, porque você está perto da mensagem da graça. Se você crê, se coloque de pé, nós queremos orar por você. Feche seus olhos, comece a cantar essa canção. Véu rasgado, está feito, está feito. Feche seus olhos aí no seu lugar, nós queremos orar por você nessa noite. Eu gostaria que você prestasse atenção nisso que eu vou te falar. Se você sente que essa mensagem falou na sua identidade, falou sobre os seus problemas, e você tem a plena convicção de que Cristo pode transformar a sua história, levante a sua mão. Se essa mensagem falou com você, e você fala, Senhor, eu preciso entender mais de Cristo, eu preciso entender mais da graça e do favor, levante a sua mão aí no seu lugar. E por último, eu queria fazer um apelo diferente. Se você, assim como eu, precisava de uma evidência, e hoje Deus falou com você, você estava desviado, você quer aceitar a Jesus, levante a sua mão aí no seu lugar. Se você tem desejo de voltar para a casa do Pai, glória a Deus. Eu gostaria de convidar você que levantou as suas mãos a sair do seu lugar e vir aqui na frente para nós orarmos por você, enquanto o grupo canta uma canção. Está feito, consolado, véu rasgado.
Se você tem parentes, eu sinto de Deus disso, gente. Se você tem parentes ou você tem alguma doença, venha aqui na frente. Se você tem parentes ou se você tem uma doença, nós queremos orar por você por cura. Eu sinto um tempo de cura na alma, um tempo de cura física. Vem aqui na frente, nós queremos orar por você. Deus está falando comigo que existem muitas pessoas aqui dentro que estão orando por pessoas que estão lá fora. E nós cremos que essa semana haverão respostas de Deus. Ei, a palavra de Deus diz que a igreja estava orando por Pedro, e que quando a igreja orou por Pedro, Pedro saiu das prisões. Eles não estavam no mesmo lugar fisicamente, mas em espírito eles estavam unidos. Nós oraremos em espírito e em verdade, crendo que Deus fará grandes coisas. Vem aqui na frente, venha mais para frente. Está feito. Levante a sua voz. Levante a sua voz. Dê a mão para a pessoa que está do seu lado. Deus está nesse lugar. Existe um mover de Deus nesse lugar diferente. Enche, Senhor, a tua igreja. Renova a tua igreja, Senhor. Ó Pai, Senhor, enche a tua casa. Enche a tua casa, Senhor. Fui contemplado em ser um com você, ser um com você. Senhor, nós estamos aqui, Pai, para orar pela tua igreja nesse momento, como um todo. Senhor, a tua palavra diz em Tiago que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Somos justificados pela graça e pelo favor. Pai, nós estamos aqui para louvar e te agradecer, ó Pai, Senhor, porque essa semana portas serão abertas, porque essa semana doentes serão curados, porque essa semana famílias serão restauradas. Eu vejo um tempo de avivamento tão grande, mas é algo sadio, é algo contínuo. Tem uma família na parte de cima que tem passado por dificuldades financeiras nos últimos 3 meses. Eu quero que me procure no final do culto para orar por vocês. Mas vocês estão orando, pedindo uma porta para Deus. Deus é o sustento de vocês.
Em nome de Jesus, receba essa palavra no seu coração. Está feito, consumado, véu rasgado, está feito, está feito. Jesus estava com os braços abertos na cruz. Ele respirou, ele puxou todo o fôlego que podia, e a sua última frase foi: está consumado. Ele quis dizer nisso: ei, os seus pecados estão consumados. Ei, as suas doenças estão consumadas. Ei, as suas dívidas foram pagas na cruz do Calvário. Está feito, consumado, véu rasgado, está feito, consumado, véu rasgado, está feito. Se você recebeu de Deus, aplauda o Senhor, se coloque no seu lugar. Glória a Deus por aquilo que Ele já fez nessa noite. Você pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Quantos aqui foram tocados pela presença de Deus? Deus tem mais para você. A palavra de Deus diz em Eclesiastes que melhor é o fim das coisas do que o seu início. A gente acha que quanto mais velho a gente fica, mais perto do pior a gente está. Mentira. Quanto mais velho a gente fica, mais perto do melhor a gente está. Aleluia. Se você puder abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios 9, versículo 9. 2 Coríntios 9, versículo 9 e 10. Aí não precisa nem mais sair daí, né? Aleluia. Que é Paulo falando à igreja de Corinto. E ele fala o seguinte: não tenho necessidade de escrever-lhes a respeito dessa assistência aos santos. Próxima. Como está escrito: distribuiu e deu os seus bens aos necessitados, e a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia, e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente, e fará crescer os frutos da sua justiça. Segura nesse versículo. Repita comigo: aquele que supre a semente ao que semeia. Repita comigo mais forte: ao que semeia. Agora comigo também. E o pão ao que come. Muito obrigado. Também lhe suprirá e multiplicará a semente, e fará crescer os frutos da sua justiça. Mais um, por favor, 11. Vocês serão enriquecidos de todas as formas. Eu vou repetir para ver se alguém recebe aí. Vocês serão enriquecidos de todas as formas. Serão enriquecidos na família, serão enriquecidos nas casas, serão enriquecidos no trabalho, para que possam ser generosos em qualquer ocasião e, por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. O que é interessante nesse texto? Paulo está falando sobre contribuições, e ele fala contribuição, generosidade e ação de graça. Aqui existe um tripé muito interessante, no meu ponto de vista. Por quê?
Porque generosidade é uma ação boa de alguém A para alguém B, correto? Vou dar um exemplo básico. Se nós estamos com o carro na Dutra e alguém corta a nossa frente, a gente vai ser generoso com essa pessoa, sim ou não? Não. Mas agora se ela deixa você passar, se você está com o seu pneu furado, ela para e te ajuda. Se alguém estiver com o pneu furado, você vai parar e ajudar? Vai ou não vai? Se não, no mínimo você vai lembrar, nossa, alguém me ajudou. Ou seja, generosidade nada mais é que uma ação de quem recebeu algo. Entenderam? Então repita comigo, generosidade é uma ação de quem recebeu alguma coisa. Perfeito? Então, a generosidade que Paulo está falando aqui, Paulo está falando assim, ó, ei, Deus dá pão ao que come e dá semente ao que semeia. Quando você é generoso porque Deus te deu pão e semente, a igreja consegue ter ações de graças a Deus. O que é uma ação de graça? O culto é uma ação de graça. Quantas pessoas foram tocadas pela graça e pelo favor? Isso é uma ação de graça. Você é resultado da generosidade da igreja. Você é resultado, a sua família é resultado da porta estar aberta todos os dias para que a sua família fosse curada, para que você fosse instruído. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Então, quando ele fala de dízimos e ofertas, ele está falando sobre pão e semente. O que é o pão? O pão é o dízimo. O pão é o agradecimento aos dias de trabalho. Não é o mandamento acerca da... Não, é o agradecimento. Quando o nosso ponto de vista muda, que não é uma exigência, mas é um ato de generosidade, o nosso coração muda também. Quando o nosso coração muda, o nosso espírito muda. Se o nosso espírito muda, o plantio é diferente. Quem aqui consegue entender? Não tem aquele dia que a gente já sai meio azedo de casa, não tem? Então, quando você já sai meio assim, pode ver que o dia é horrível. Quando você sai bem de casa, você começa a plantar o bom espírito, não é? Um espírito bacana, algo legal. Então você edifica pessoas. Quando você entrega, falando assim, Deus, eu estou sendo generoso por mais um mês trabalhado, por mais um dia que eu venci, por mais uma vitória que eu tive no meu emprego, na minha empresa, nas minhas vendas, naquilo que eu coloco a minha mão, no meu estágio, eu estou entregando por isso. É o pão. Agora, quando você dá semente, e quando você a recebe, é sinal de que você é um semeador. Porque a palavra diz que ele dá semente ao que? Mais forte, semente ao que? Ou seja, só existe semente para quem semeia. O pão ele dá, mesmo para quem não dá o pão. Mas a semente Deus só dá para quem semeia. A semente ele só dá para quem entendeu que dízimo e oferta não estão vinculados a uma lei, a uma legalidade, que se você não der o dízimo, o céu vai pesar sobre você. Não é isso. Só que quanto maior for o seu entendimento, maior vai ser a sua ação de generosidade. Quantos aqui querem ser generosos na casa do Senhor? Você é alvo da graça de Deus. Paulo estava sendo usado para alcançar pessoas, e a igreja estava mantendo o ministério com dízimos e ofertas. Quando nós mantemos a igreja, o ministério com dízimo e com oferta, a igreja é abençoada, a comunidade é abençoada, e você é enriquecido de todas as formas. Quantos aqui querem enriquecer nesse ano? Sinceramente, sem demagogia. Exerça a generosidade. Tem um estudo que conta sobre um paralelo entre Steve Jobs e, fugiu o nome da Microsoft, Bill Gates. Bill Gates pega toda a liquidez, uma vez a cada 5 anos mais ou menos, e investe em ações filantrópicas. E Steve Jobs nunca investiu em ações filantrópicas. Nunca. E aí, eles fizeram um paralelo. Acho que até o Gospel Prime fez um paralelo falando sobre a vida dos dois e como os dois estão terminando as vidas. Um já terminou, mais amargo. Ele era muito bom, Steve Jobs, se você ler, eu li as biografias dele, ele era muito bom, muito inteligente, mas ele era um cara amargo, ele era um cara rígido, era um cara ríspido, tinha pouca generosidade, era soberbo. O Bill Gates não, já foi muitas vezes o homem mais rico do mundo e está vivo até hoje, porque ele é generoso, o coração dele é aberto, então ele doa. Mike Murdock fala algo brilhante para mim, gente. A semente sai da sua mão, mas jamais sai da sua vida.
Eu vou repetir. A semente até sai da sua mão, mas nunca sai da sua vida. Se eu não me engano, também foi ele que falou algo assim: é possível contar quantas sementes existem dentro de uma maçã, mas é impossível contar quantas maçãs existem dentro de uma semente. Quem entendeu? Ou seja, é possível você contar quanto que você dizimou e ofertou, mas é impossível você contar o quanto aquilo vai gerar retorno para você. Você consegue entender? Ou seja, quando você exerce a generosidade, e eu amo a nossa igreja aqui no Rio de Janeiro e aprendo todos os dias com ela, principalmente nesse período do telhado, que já passou, em nome, graças a Deus, em nome de Jesus. Eu fiquei uns 4 quilos mais careca e uns 5 mais gordo. Eu chegava aqui 6 da manhã, vinha os homens, subiam lá, eu ia falar, subiam lá em cima. Aí o abençoado deu um bang jump, a gente se apavorou, tava eu e o Diego, a gente, I believe I can fly. E foi embora, irmão. Ele meteu o peitão aqui. É que ele tava com o boné do Flamengo. Se tivesse com o do Vasco, o boné segurou aqui, ó. Fica a dica, né? Pra quem é flamenguista. Então, assim, nesse mover eu vi a generosidade do povo carioca. É um povo solícito. É um povo que ama servir. É um povo que ama ajudar. É um povo que ama prestar ações de graças a Deus. Você é esse povo, você é esse povo escolhido, você é esse povo amado, você é esse povo generoso, e Deus vai prosperar a sua sementeira em 2019, porque Ele é bom, e a bondade dEle dura para sempre. Debaixo desse entendimento, eu encorajo você a pegar o seu envelope. Queria que toda a igreja ficasse de pé. Pegue o seu envelope, coloque seu dízimo, a sua oferta. Nós temos aqui na nossa lateral, à minha esquerda, à sua direita, a maquininha de cartão. Semeie, gente. Quando nós semeamos, nós estamos falando para Deus: Senhor, eu estou semeando porque eu quero mais semente. Eu estou semeando porque eu creio que existe mais de Deus. Pode dar uma abridinha aí, por favor? Gente, aqui está a nossa conta da igreja. Se você quiser tirar uma foto para usar depois. Se você ofertar diretamente no aplicativo, cai direto na conta da igreja, no cartão também, e nas contribuições é depositado. Repita comigo: eu escolhi ser generoso. Glória a Deus. Você pode trazer aqui na frente para nós podermos orar e abençoar a sua semente, por gentileza. Nós temos os nossos stickers. Não saia daqui sem 55 desses, amém? Glória a Deus. Ó, fica bonitinho aqui, ó, fica maneiro. Tem gente que está colando atrás do carro. Como ainda não tenho carro, colei atrás do meu celular mesmo. Aí, ó, fica da hora também, fica bem bacana. É a nossa ação para nós mantermos a nossa conference. Inscrições do Intercamp lá atrás com o Rafael. Olha para trás lá, todo mundo, por gentileza, um minutinho. Tem um latão escrito Pulse. Te inscreve lá. Se você tem filho, teu filho não está aqui, inscreve ele. 100 reais, baratinho. 20 reais para manter a vaga. Nós já estamos com 125 inscritos. Faltam só 25 vagas. Retiro no último final de semana de agosto. Não perde, que vai estar incrível. Amém? Quarta-feira temos culto. Quinta-feira temos culto dos homens, sexta-feira culto das mulheres, sábado pulso, domingo 2 cultos. Vamos orar aqui pelas nossas ofertas, em nome de Jesus. Coloque de pé para nós encerrarmos nosso culto. Culto encerra após a última música, padrão, sempre quis falar isso. Vamos orar? Deus, muito obrigado, Senhor, por cada semente. Muito obrigado, Senhor, ó Pai, porque a tua igreja é generosa. Deus, nós te agradecemos, Pai. E, Senhor, que essa semana seja uma semana de respostas. Ó Deus, que essa semana seja uma semana, ó Deus, onde nós vejamos a tua mão agindo na igreja, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Não saia sem abraçar muitas pessoas. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo culto.